Gabriel Bortoleto largar dos boxes no GP do Brasil 2025, após o acidente no sprint de sábado. O domingo amanheceu em Interlagos com um clima agridoce para o Brasil. O céu, carregado de nuvens e esperança, refletia exatamente o que se passava dentro de cada torcedor que lotava as arquibancadas do Autódromo José Carlos Pace. O país inteiro aguardava o momento de ver Gabriel Bortoleto, o jovem que devolveu ao Brasil o orgulho de ter um piloto competitivo na Fórmula 1, entrar na pista. Mas havia um peso extra no ar, ele não largaria do grid. Ele largaria dos boxes. O acidente de sábado havia mudado tudo. Durante a corrida sprint, Bortoleto vinha em ritmo forte, disputando cada metro de asfalto com uma coragem que já se tornou marca registrada de seu estilo. A pista, porém, estava traiçoeira, úmida, irregular, com trechos ainda molhados depois da chuva. Numa disputa intensa com Albon, a traseira de sua Sauber escapou de leve na entrada da reta dos boxes. Foi o suficiente para o carro girar em alta velocidade e bater com violência no muro interno, em uma das cenas mais assustadoras do fim de semana. A imagem de um carro branco e verde ricocheteando no concreto fez o coração dos torcedores parar por um instante. Quando as câmeras mostraram o brasileiro saindo do cockpit, cambaleante, mas ileso, a torcida explodiu em aplausos. Foi o som do alívio. Aquele tipo de barulho que mistura orgulho e preocupação. Bortoleto ergueu o braço, ainda com o capacete, agradecendo o público. Mas por dentro, ele sabia, aquele gesto significava o início de um novo tipo de desafio. O carro estava destruído, e as chances de um domingo tranquilo haviam desaparecido. Na garagem da Sauber, o clima era de corrida contra o tempo. Mecânicos trabalharam madrugada adentro para reconstruir o C45B, praticamente do zero. Suspensão dianteira, monocoque, câmbio, radiadores, até mesmo parte da célula de sobrevivência precisou ser revisada. Era um esforço heróico para devolver ao piloto o mínimo de condições de competir. Mas o regulamento da Fórmula 1 é impiedoso. Quando uma equipe precisa reconstruir quase todo o carro e fazer mudanças de última hora no chassi e no motor, o preço é alto, largar dos boxes. E foi exatamente essa a punição imposta à Sauber. Gabriel Bortoleto, o herói da casa, largaria do pit lane. Não teria direito de alinhar no grid, não veria a luz vermelha à sua frente se apagar. Ele só poderia entrar na pista depois que todos os outros carros tivessem passado pela primeira curva. Era começar o grande prêmio em último lugar, e ainda com alguns segundos de atraso. Na manhã da corrida, o paddock inteiro sabia o que significava essa situação. Largar dos boxes em Interlagos é uma sentença cruel. A curva do S do Senna é uma das mais decisivas do calendário, e quem começa atrás perde qualquer chance de brigar na largada. Ainda assim, Bortoleto apareceu no autódromo com expressão serena, determinado. Vamos tentar fazer o máximo, disse ele, antes de entrar no carro. Nenhum discurso heróico, apenas foco. Quando o relógio se aproximava das 3 da tarde, o autódromo vibrou como um coração gigante. As arquibancadas tremiam de expectativa. As bandeiras do Brasil dançavam no vento. No pit lane, o carro número 5 da Sauber esperava, isolado, motor ligado, enquanto os outros 20 carros se alinhavam no grid. A tensão era visível. As luzes vermelhas se acenderam e se apagaram. O rugido dos motores ecoou pelo autódromo. Bortoleto permaneceu imóvel por um segundo. Somente quando o último carro cruzou a linha de saída dos boxes, o sinal verde piscou à sua frente. A corrida do brasileiro, enfim, começava, com atraso, mas com o mesmo fogo nos olhos. Enquanto os líderes se distanciavam, ele mergulhou no desafio de correr contra o relógio. Na primeira volta, o objetivo era simples: aquecer os pneus, entender o comportamento do carro, sentir se tudo havia sido devidamente reconstruído. Está tudo certo? Perguntou no rádio. O engenheiro respondeu: tudo certo. Vamos com calma nas primeiras voltas, depois aceleramos. Era a prova de fogo não apenas do piloto, mas da equipe que havia montado um carro praticamente novo em poucas horas. Nas primeiras voltas, Bortoleto mantinha um ritmo constante, sem forçar demais. Evitava a zebra, buscava traçados limpos. O rádio informava o tempo de volta, a diferença para o penúltimo colocado, e pouco a pouco ele foi entrando no ritmo. Na volta 10, já havia reduzido pela metade a distância para o pelotão. O público, atento, começava a perceber a escalada. Olha o Bortoleto! Gritavam das arquibancadas. Era um grito de esperança, de quem sabe que, mesmo começando atrás, o brasileiro nunca se entrega. E foi assim, ultrapassagem por ultrapassagem, que o nome dele voltou ao telão. Primeiro, superou uma das Haas, depois uma Williams, e logo já estava brigando no meio do pelotão. O ritmo era surpreendente, especialmente considerando que ele estava com o carro praticamente refeito. A Sauber havia conseguido algo notável, manter o desempenho competitivo mesmo depois do desastre de sábado. Bortoleto sentia isso no volante. Cada curva contava uma história de confiança recuperada. No rádio, seu engenheiro o encorajava. Ótimo ritmo, Gabriel. Continue assim. Podemos mirar pontos. O brasileiro respirava fundo, mantinha a concentração e administrava o desgaste dos pneus. Estratégia e calma. Interlagos exige isso. O circuito é traiçoeiro, e quem se apressa demais acaba perdendo tudo. A equipe optou por um pit stop mais longo, com pneus médios, apostando em ritmo constante até o fim. Enquanto os líderes brigavam pela ponta, Bortoleto escrevia uma história silenciosa de resistência. Em casa, com todos os olhos sobre ele, vinha mostrando maturidade de veterano. Cada volta que passava, o público reagia. A cada aparição no telão, as arquibancadas explodiam em gritos e bandeiras. Era como se todo o país empurrasse o carro branco e verde, metro a metro, curva a curva. Na volta 40, o brasileiro já figurava entre os 12 primeiros. De onde começou, era um feito extraordinário.
E ainda havia tempo. O rádio da equipe confirmava. Estamos analisando as estratégias. Podemos ganhar mais 2 posições se tudo correr bem. Bortoleto respondeu seco. Deixa comigo. O tom era de confiança absoluta. Ele sabia que, independentemente do resultado final, havia provado seu valor. As voltas seguintes foram de pura tensão. Tráfego intenso, pneus já desgastados, e o fantasma da chuva rondando o autódromo mais uma vez. As nuvens se fechavam sobre o bairro de Interlagos, e gotas começaram a cair em alguns trechos do circuito. Para muitos, era motivo de preocupação. Para Bortoleto, uma oportunidade. Ele conhece o clima paulista, sabe que a chuva em Interlagos é imprevisível. E foi justamente na instabilidade que ele ganhou terreno. Aproveitando erros de adversários que escorregavam nas curvas, o brasileiro escalou mais posições. Quando restavam 10 voltas para o fim, ele já aparecia em 10º. Os pontos estavam ao alcance. O público se levantou. O engenheiro confirmou no rádio. Você está nos pontos, Gabriel. Excelente trabalho. Ele respondeu com voz firme. Ainda não acabou. E acelerou. Na penúltima volta, tentou um ataque sobre o 9º colocado na freada do Bico de Pato, mas recuou para evitar contato. Preferiu garantir o resultado, consciente de que cada ponto é ouro para uma equipe que ainda luta para se consolidar no meio do grid. Ao cruzar a linha de chegada, em 10º lugar, Bortoleto levantou o punho. Do pit wall, os engenheiros comemoravam como se fosse uma vitória. O público gritava seu nome. Era mais do que apenas um resultado. Era um símbolo. Largar dos boxes e ainda marcar pontos em casa era o retrato exato da essência de um piloto que não se deixa abater, que não se esconde atrás das circunstâncias. Depois da corrida, já sem o capacete, o brasileiro falou com a imprensa com o semblante de quem cumpriu uma missão. Foi uma corrida difícil. O acidente de ontem foi duro, mas a equipe trabalhou muito. Hoje a gente mostrou que pode lutar, mesmo quando tudo parece perdido. A fala foi simples, mas o significado, enorme. Em um fim de semana em que a sorte parecia ter virado as costas, Bortoleto transformou um contratempo em símbolo de resiliência. Mostrou que ainda é cedo para duvidar de sua força, de sua garra e de sua capacidade de reagir. E enquanto o sol se punha sobre Interlagos, com a torcida ainda vibrando, uma sensação tomou conta do autódromo. O Brasil tinha, de fato, um novo herói. Um piloto que não precisa vencer para conquistar corações. Um jovem que, mesmo largando dos boxes, soube fazer o país inteiro sonhar de novo. Porque, às vezes, não é sobre onde você começa. É sobre o quanto você é capaz de lutar para chegar onde merece. E nessa corrida, Gabriel Bortoleto mostrou que o caminho até o topo pode começar, sim, dentro de um pit lane, contanto que se tenha coragem para acelerar quando todos já foram embora.